Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Tio Te Explica com Aloysio Moura. Neste vídeo eu tentarei responder a um dos maiores questionamentos masculinos do mundo, ou seja, a dúvida que paira na cabeça de todo homem. Tamanho é documento? Antes de responder essa pergunta, eu vou pegar alguns dados que eu obtive quando eu estudava anatomia, durante o meu curso de enfermagem no Brasil. O tamanho do canal vaginal, ele é até 8 centímetros, ou seja, ele é um pouquinho maior do que um chocolate bis. E ele é um órgão, como a vagina é um órgão muito elástico, ele pode dobrar de tamanho se for muito excitado. Então, no máximo, ele vai de 8 centímetros e muito excitado ele vai até 16 centímetros. Esse é o tamanho máximo do canal vaginal. Quanto à largura, ele é muito elástico. Ele pode, de acordo com a excitação, ficar mais elástico, mais elástico, mais elástico. Então, temos as medidas da vagina. A parte mais sensível da vagina, ela é o início, aquela parte de penetração, onde começa a penetração. Então, ali onde está localizado o clítoris. Então, os 5 primeiros centímetros da vagina é a parte mais sensível, onde a mulher vai sentir mais prazer. Então, qualquer coisa, um toque de dedo, de língua e qualquer pênis acima de 5 centímetros poderá causar já uma excitação ou poderá dar muito prazer a uma mulher. Então, praticamente eu já respondi essa pergunta, né? Tamanho não é documento. Uma vez conhecida as medidas da vagina, vamos agora para as medidas do pênis. Um pênis de até 9 centímetros ele é considerado um micropênis. De 11 centímetros até 11 centímetros ele é considerado um pênis pequeno. E um pênis de 12 até 16 centímetros ele é considerado um pênis médio, ou seja, 85% dos homens no mundo tem um pênis que varia de 12 até 16 centímetros. Um pênis grande seria de 17 até 22 centímetros. Já são poucos os homens que têm esse pênis grande. E um macropênis de 23 até 30 centímetros é uma raridade. 1 a cada 10 mil homens no mundo tem um pênis desse. Então, a média seria de 12 até 16 centímetros. A média do pênis brasileiro, só de efeito de comparação, é 14 centímetros. A média peniana mundial é de 13,96 centímetros. Então, nós estamos um pouco acima da média mundial. E a largura, aí vem um ponto muito principal, porque se lembra que eu falei no canal vaginal que ele tem até 8, ele pode até dobrar de comprimento e ficar até 16 centímetros, dependendo da excitação? Mas aí está o ponto-chave, a largura. A largura abaixo de 10 centímetros é considerado fino na largura. Entre 10 e 12 centímetros seria uma largura média e de 13 a 15 centímetros seria grande em largura. Então, o tamanho do pênis não é importante para dar prazer a uma mulher. O que seria importante seria a largura, porque como a vagina ele é um órgão muito flácido, um pênis fino iria dançar, brincar de palitinho lá dentro, entendeu? Mas um pênis um pouco mais grosso iria provocar atrito, e principalmente naquela região do clítoris, e o atrito causaria prazer. Então, não importa o tamanho do pênis, mas importa a largura que seu pênis tem. E como você pode medir o tamanho do seu pênis? Bom, você pode medir o comprimento a partir do osso do púbis até a glande, aquela partezinha da gordurinha que chega aqui do osso do púbis até a glande, ou a largura na metade do pênis, você pega um cordão e arrodeia ele, corta onde o cordão emenda, ou você pega uma fita métrica e mede. Essa circunferência aqui você vai esticar e você vai ter o comprimento dele. Então, a partir dessa circunferência, você vai descobrir se você tem um pênis pequeno, grande, médio, ou a sua circunferência é fina, média ou grande. Mas e se eu tiver um pênis pequeno, médio ou grande, ou minha largura do pênis for fina, grossa, como é que eu faço para resolver o problema? Se minha largura é fina, se eu tenho um pênis pequeno. Bom, existem cirurgias para aumentar o pênis, ela se chama faloplastia ou bioplastia. A cirurgia consiste em cortar um ligamento no osso, na base do osso do púbis, para fazer com que ele fique um pouco maior, cerca de 2,5 centímetros maior, quando flácido. Então, muitas pessoas falam que, na verdade, dá o efeito bullying. Por que bullying?
ou seja, o efeito bullying do vestiário, porque ereto, o pênis continuará do mesmo tamanho, mas flácido ele ganhará 2,5 centímetros a mais. Então é só no momento de flacidez que você vai perceber esse aumento peniano. Outras pessoas falaram que não, que com o cortezinho dos ligamentos no osso pubiano, o pênis aumenta realmente de tamanho. Podendo também ser feito junto com uma lipoaspiração da base do pubis, aquela gordurinha que fica na base do pênis. Então, muitas pessoas gordinhas têm muita gordura naquela área. Se você faz uma lipoaspiração, o pênis ganha um pouquinho alguns centímetros a mais. Então, junto com essas duas cirurgias, a bioplastia ou faloplastia e a lipoaspiração da base do pubis, você pode ganhar alguns centímetros a mais. Para engrossar o pênis, e aí que está o problema, como eu já falei antes, o canal vaginal ele é pequenininho, vai de 8 até 16 centímetros, mas o que importa, na verdade, é a largura, o atrito que o pênis vai causar. Então, para engrossar, se seu pênis é fino, existem muitos métodos, alguns não aconselhável, outros liberados pela Anvisa. Mas vamos falar aqui dos métodos. Para engrossar, aqui na Alemanha, por exemplo, se injeta gordura do estômago ou gordura da própria nádega do paciente, nas paredes do pênis. Então, isso é um método mais natural e também talvez o mais caro. Existem alguns casos que se adiciona o ácido hialurônico também. No Brasil é usado muito o PMMA, que é o polimetilmetacril. Ele, na verdade, ele é um produto à base de petróleo e ele é usado muito em cirurgias de fêmur, como se fosse um cimento. Só que no Brasil ele é usado a 10%, no máximo a 10%, porque acima desse valor ele vai endurecer, ele vai deixar a coisa encimentada, então não é o ideal, ele tem que ficar um pouco fofo, um pouco flácido, então esse material, para que o pênis consiga ter um movimento, entendeu? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas fazem essa cirurgia usando PMMA, ou o metacril, polimetacril. Só que tem um problema. Para fazer essa cirurgia, primeiro você tem que ter feito a cirurgia de fimose. Ou seja, você não pode ter pele cobrindo a glande do pênis. E depois que você faz essa cirurgia, muitas pessoas reclamam que o pênis ficou uniforme, ficou com aquele aspecto de grosso demais na lateral e a cabeça fina. Então, ele fica com um aspecto de pera. De uma pera. Vou pegar uma pera para vocês, um momento. Então, ele fica com um aspecto de pera, ele muito grosso aqui e mais fino na cabeça. Então, muitos homens reclamaram disso, que ficou fofo demais aqui, muito grosso, e a cabeça fina, desproporcional. Então, esse é um problema do metacril. E também ele pode dar efeitos colaterais, ele pode causar inflamação, ele tem inúmeras coisas. Só que aí vem a outra complicação. Depois que você faz a cirurgia, não importa qual, se é injetando gordura do estômago, gordura do glúten, ou do glúteo, ou gordura ácido hialurônico, ou PMMA, que é o metacril, você terá que usar um extensor peniano, eu vou mostrar o extensor peniano aqui, como é que ele é, durante 8 meses, durante 8 horas por dia. Então, é doloroso, vai ter que tomar medicação também durante o primeiro mês, antibiótico e anti-inflamatório. Então, esse extensor peniano, ele é doloroso, ele, na verdade, ele é colocado e tem um ligamento que vai até a coxa e você vai andar com essa coisa esticando até um lado lateral da sua coxa. E também vai ter que usar alternadamente uma bomba de vácuo. E aí é que está o problema. Essa bomba de vácuo, ela é terrível, ela causa em muitos homens que querem aumentar o pênis através dessa bomba de vácuo, ele se coloca no pênis e fica bombeando, e o pênis vai crescendo, 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 porque vai tirando todo o oxigênio dali de dentro. Ele vai se expandindo, ele vai inchando. Aí é que está o problema. Muitos homens podem... O caso mais severo, você pode ter uma necrose peniana, por falta de oxigenação e por fechamento dos vasos, pelo tanto que esticou, você pode ter uma necrose. Mas muitos homens, 99% deles, relataram o seguinte problema. Ficaram com o pênis escuro. Escuro. Ele mudou a cor da pele. Por exemplo, pessoas que tinham pênis claro ficaram com pênis marrom. Pessoas que tinham pênis marrom ficaram com pênis preto. Então, ele muda a cor do pênis, e é definitivamente. Existem tratamentos para clarear o pênis, isso talvez eu fale em outro vídeo futuramente,
de clarear a cor dele, não só o pênis, como o ânus, o bico do peito, ou seja, o que você quiser. Existem tratamentos para fazer isso, mas essa bomba de vácuo, ela provoca o efeito contrário, ela provoca o escurecimento do tecido naquela área. E para muitos homens não é legal, por exemplo, um homem branco com pênis marrom, ou escuro, ou preto, não é muito bacana isso. Então, esse escurecimento do tecido peniano não é esteticamente interessante. De forma que a bomba de vácuo eu não indico para ninguém, como tratamento para crescimento peniano. E respondendo à pergunta de forma geral, tamanho é documento? Não, tamanho não é documento, mas largura sim. Largura é documento. Muitas mulheres não vão se preocupar com o tamanho do pênis, até porque um pênis maior do que 16 centímetros, porque é o máximo que a vagina se expande, ele vai ferir o útero da mulher, o colo do útero da mulher. Então vai provocar dores nela, na verdade. Mas um pênis um pouquinho grosso, não grosso demais, um pênis grosso já vai sim, dar muito prazer para uma mulher, porque ela vai causar atrito, principalmente na entrada. Mas se você tem um pênis pequeno, por exemplo, e com a grossura boa, então isso não vai causar problema nenhum, você pode dar muito prazer para a mulher. Aí é que está o problema. Muitos homens acham que ter um pênis grande é questão de dar prazer para a mulher e estão extremamente enganados. Não importa o tamanho do seu pênis, se você já tem uma largura boa, você pode dar muito prazer a uma mulher, mas para dar muito prazer a uma mulher você tem que ser criativo. A cirurgia, ela vai ajudar, claro, ela vai ajudar melhorando a sua autoestima, talvez, e consequentemente, como melhora a sua autoestima, melhora o seu desempenho sexual. Bom, espero que tenha respondido todas essas perguntas. Se gostou, compartilha, dá o seu like, que é muito importante, e indica para um amigo, tá bom? Beijos do tio para vocês. Qualquer dúvida, tá aqui meu e-mail. Beijos, beijos do tio.